Histórico, Flamengo registrou o maior número de finalizações certas em toda a nossa coleta de Campeonato Brasileiro. E tudo isso com muita coletividade, verticalidade e eficiência nos fundamentos lá no alto. Quer conferir os números desse jogo que tá dando muita esperança pro torcedor do Flamengo? Vem com a gente! Fala galera, Felipe Masmanian do Footstats ao lado de João Iso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje para falar desse jogo, esse 6-1, que como a gente já falou é histórico, foi o jogo que um time registrou o maior número de finalizações certas, a gente vai falar mais detalhadamente dos números desse jogo, mas uma esperança muito grande nesse segundo jogo do Jorge Jesus, né Iso? Exatamente como a gente estava falando no vídeo, muita coletividade, verticalidade, vocês vão ver aí mais detalhadamente, mas realmente deu gosto de ver o Flamengo jogar, uma das melhores atuações de uma equipe, pelo menos ofensivamente, que eu vi jogar nesse ano de 2019. É claro que não é para empolgar tanto assim, achar que é o melhor time do mundo, porque não é bem todos assim. Os jogos, né? É um caso isolado, a gente está falando exatamente desse jogo contra o Goiás, é um caso atípico, os times voltando da pausa da Copa América, já tinha tido o jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense, outro jogo atípico também, jogando num gramado muito difícil, gramado sintético da Arena da Baixada, então não para tirar conclusões precipitadas, falar especificamente desse jogo. Como a gente já falou, o Flamengo acertou muitas finalizações, tentou 28, realizou 28 finalizações e acertou 17. Esse é o maior número da história da nossa coleta. A gente tem jogos registrados aqui de Campeonato Brasileiro desde 2006, o campeonato completo, e nenhum time tinha acertado 17 finalizações. Dois times chegaram perto dessa marca, né? O Cruzeiro 2 vezes e o Vasco, mas o Flamengo quebrou o recorde, né? Exato, 17 nunca tinha tido, o Cruzeiro 2 vezes na dobradinha de 2013, 2014, time do Marcelo Oliveira contra o Bahia e contra o Criciúma tinha realizado 16 certas, e o Vasco contra o Atlético Paranaense lá em 2010. 17 é a primeira vez. Tem uma curiosidade muito interessante, até alertada pelo Caio _CRF lá no Twitter, que nessas 3 partidas, nas 2 do Cruzeiro e na do Flamengo, estava presente o mesmo jogador, Everton Ribeiro, estava nessas 3 partidas. A gente vai falar dele mais pra frente, mas falando agora dessas finalizações, aqui o mapa das finalizações totais, muito concentrado dentro da pequena área. Isso é uma coisa que o Flamengo tem feito a temporada inteira, né? Não é exclusividade desse jogo. Exatamente, eu ia destacar isso aí em algum momento do vídeo, mas já que você se antecipou, né? O Flamengo concentra grande parte, para falar quase toda a parte dos gols de dentro da área. É o melhor ataque do Brasil agora, com 68 gols marcados. Se eu não me engano, 64 ou 65 gols foram de dentro da área. É um time que realmente preenche muito a área, que sempre tenta ter essa superioridade numérica, né? O que foi uma exclusividade nesse jogo que chamou bastante atenção foram esses gols na pequena área aqui. Time que chegava tabelando, entrosando muito bem entre os jogadores lá na frente e acabava criando muita chance aqui na iminência do gol já. A gente destaca aqui também os jogadores que mais finalizaram, Gabigol com 7 finalizações, 5 acertaram o alvo. O Bruno Henrique com 5, 3 acertando o alvo. O Arrascaeta, uma partida brilhante, 4 chutes, os 4 certos e 3 gols. Fez uma partida brilhante. E olha, essa goleada só não foi muito maior ainda, porque lá no gol do Goiás tinha o Tadeu, que fez 5 defesas difíceis, ou seja, ele tomou 6 gols e ainda fez 5 milagres. Inclusive, esse número foi o maior dentre os goleiros do Campeonato Brasileiro 2019. É o Tadeus, né? Exato, empatado ainda com o Felipe Alves na primeira rodada contra o Palmeiras, Felipe Alves do Fortaleza, e o Rodolfo do Fluminense contra o Santos na segunda rodada. Mais uma curiosidade aqui, se você pegar esses 2 jogadores que lideraram o Flamengo nas finalizações, Gabigol e Bruno Henrique, são respectivamente o primeiro e o terceiro com mais finalizações certas no campeonato. Eles já somaram 32 finalizações certas. Se você pegar o Corinthians, por exemplo, que é o segundo time que menos finalizou certo no campeonato, dá as exatas 32 finalizações. Caramba. Ou seja, o Gabigol e o Bruno Henrique sozinhos finalizaram certo a mesma quantidade de vezes que o time inteiro do Corinthians no Brasileirão. Agora a gente dá sequência com mais alguns números. Como a gente falou, foi uma partida com índice de coletividade muito alto do Flamengo, tanto que dos 6 gols, 6 tiveram assistência, 100% dos gols com assistência. Essa marca é bem importante. Se você pegar o número de assistências para finalização, 22 assistências para finalização das 28 realizadas. Então o índice lá no alto também. A gente até traz as porcentagens certinhas para você aqui.
78,5% das finalizações com assistência, que demonstram um time bem coletivo. Antes desse jogo, o Flamengo ocupava o 8º lugar no índice de coletividade do Campeonato Brasileiro, então dá pra ver que é uma marca que dá esperança de melhorar no futuro. Esse índice perto dos 80% é muito bom, a gente sempre bate nessa tecla, a gente fez um vídeo lá no começo do ano falando de coletividade, realmente os times que estavam se saindo melhor estavam com essa marca lá no alto, aí, com mais ou menos 80%. E eu particularmente gosto muito, né, de ver essa troca de passes, chegando em cima da área, como que o Flamengo está fazendo aí, Gabigol deu a bola pro Arrascaeta pro Gabigol, enfim, teve essa relação muito forte dos dois que pode se tornar uma parceria ainda melhor nos próximos jogos, né? Exatamente, a gente traz aqui a tabela também dos jogadores que mais criaram chances de gol através de assistências. Arrascaeta, mais uma vez essa partida brilhante do Arrascaeta, 7 assistências para finalização, sendo que 2 viraram assistências para gol, 5 assistências para finalização do Gabigol também, 3 assistências para gol. Gabigol trabalhando bastante também nas assistências, jogador que está mais caracterizado por ser um goleador, mas ajudou demais também nas assistências. O Trauco com 2, Everton Ribeiro, que a gente tinha destacado, não teve uma das suas partidas mais brilhantes. Se a gente pegar aqueles outros 2 jogos de Cruzeiro, ele tinha tido uma participação mais importante, não foi o principal jogador dessa partida, mas fica aí pela curiosidade, pelo destaque. Outros jogadores participando bastante desse momento, também 8 para ser mais preciso, dando assistência para finalização. Nas finalizações, 9 jogadores finalizaram, então mostra que o time inteiro participando desse momento ofensivo do Fla. Você pega muito jogador criativo aí, o Trauco que fez uma bela Copa América com o Peru, é um jogador que tem uma potência ofensiva muito boa aí, deu 2, inclusive deu um cruzamento rasteiro pro Bruno Henrique fazer um gol ali. Vitinho também, um jogador que dá muita opção. O Rafinha agora que chegou, dispensa comentários, a gente falou dessa contratação aí. O Trauco que tem essa marca bem importante, ele não atua tanto pelo Flamengo, mas quando ele atua, ele costuma dar assistência para gol. Ele não precisa de muitos minutos, né? Sim, no Brasileirão do ano passado foi o que precisou de menos minutos para dar uma assistência e nessa temporada tá seguindo essa linha também. Todo mundo foi bem, até o Cuejar deu assistência para finalização, né? Jorge Jesus que tá tão incontestado agora que ele barrou o Coelar do jogo e ainda assim tá não teve né? muita reclamação, tá tranquilo. O Coelar é o maior xodó aí da torcida do Flamengo verdade. Atualmente. O Ilharão foi primeiro volante, né? Falando de mais uma marca importante aqui, a concentração de posse de bola lá no ataque. 41% de posse de bola no ataque, esse número é bem grande, a gente traz detalhado para vocês a tela do nosso aplicativo Footstats Premium, mostrando exatamente onde se deu a posse de bola do Fla. E a gente vê aqui uma coisa que é pouco usual, né? Mais posse no ataque do que no meio, porque é onde se concentra grande parte do jogo, na intermediária, é uma coisa fora da curva, é um jogo muito atípico, né? Como a gente salientou, mas esse número é muito interessante, mostra que o Flamengo realmente empurrou o Goiás para a área, que teve muita concentração de posse na defesa. O Flamengo que normalmente tem uma concentração alta de posse, mas realmente 41% é bem acima. Destaque também para um equilíbrio entre os lados do campo, aqui usou um pouco mais do lado esquerdo, mas uma concentração boa também do lado direito, que teve o estreante Rafinha já fazendo uma bela partida. A gente sabe que o Flamengo é um time que tendeu muito do lado esquerdo desde o começo da temporada, dependeu muito do Bruno Henrique ali individualmente pela esquerda, um cara que atua mais para aquele lado do campo, mas agora está conseguindo compensar melhor com a direita, né? Diego, que foi o cara que mais concentrou a posse, ele não participou diretamente de nenhum gol, mas controlou bastante as ações do Flamengo no jogo, sempre iniciando as jogadas, partida importante do Diego também. Essa é a função que o Jorge Jesus espera dele, né? Um cara atuando um pouco mais na base da jogada para iniciar essa transição. Logo na frente do primeiro volante, Sim. Flutuando o campo inteiro. E com todos esses números de destaque aqui, não poderia ser diferente, uma pontuação muito alta no índice Footstats, 263 pontos em um só jogo. Se a gente pegar os 20 times do Campeonato Brasileiro, tem 7 que não pontuaram isso no campeonato inteiro. Caramba. Somando pontuações positivas e negativas, tem 7 que não chegam nessa marca nas 10 rodadas de Brasileirão. Então uma partida realmente bem fora da curva do Fla. Último destaque que a gente traz aqui é a alta eficiência do Flamengo nos fundamentos nessa partida. A gente coleta 8 estatísticas que são classificadas como certas e erradas. Em todas elas, o Flamengo teve uma eficiência maior do que a média do campeonato. Se a gente pegar o número de passes aqui, o Flamengo acertou 93%, a média do campeonato é 90,7%. Nos cruzamentos, 31% de acerto, a média do campeonato 22%.
e tem muito mais coisa que a gente desmembra desse número de cruzamentos. O Flamengo é o time que faz mais gols de cabeça desde o começo do ano, é um time que gera mais finalizações através de cruzamentos, 31 no total desse brasileiro também. É o time que tem mais escanteios a favor por jogo, são 8, também é o primeiro no quesito, e é o time que mais cruza certo, 7,7 por jogo, é o primeiro também no quesito. Então, realmente tem fundamento, o Flamengo cruza muito e cruza com qualidade, né? Uma jogada bem importante do Fla, dando uma sequência só para fechar o raciocínio nos lançamentos, não lançou tanto assim, lançou poucas bolas, mas com uma eficiência muito alta, 63,6%. Enfim, você pode dar um pause aí para ver todas essas estatísticas, mas em todas elas que a gente classifica como certo e errado, o Flamengo esteve acima da média do campeonato. Mas enfim, esses são os principais números de destaque dessa equipe que conseguiu ser muito coletiva, muito vertical, um time que trocou mais de 500 passes e conseguiu finalizar uma vez a cada menos de 18. Então, números que dão muita esperança para o torcedor do Flamengo e mostram uma tendência de como esse time vai jogar daqui para frente. É isso, também falam-se em reforço, já falaram de Felipe Luiz, Guilherme Arana pela lateral esquerda, falou-se de Pedro e agora parece que o alvo da vez é o Diego Costa, imagina só. Os índices de cruzamento iam melhorar ainda mais, o Flamengo ia fazer ainda mais gol de cabeça. Muito difícil a contratação, acho, mas só de estar sondando um jogador desse nível mostra como o Fla tá forte mostra atualmente. Como tá forte na questão da gestão, de dinheiro, de como que o Flamengo está bem estruturado. É um time que já está jogando com uma linha alta bem definida, o Jorge Jesus definiu que vai jogar dessa maneira aí, Flamengo uma equipe objetiva, corajosa, e é isso que o torcedor rubro-negro espera. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê seu joinha aí. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações. Baixe o aplicativo Footstats Premium também, que você pode conferir isso e muito mais. Aplicativo muito completo, gratuito na sua loja de aplicativos. É isso aí, galera. Um abraço e até mais. Falou!